Estamos de volta ao Mais e agora eu vou ter o prazer imenso de estar conversando com a Rafa Portela. Ela que é mentora, treinadora comportamental e uma eterna aprendiz. E nós vamos estar aqui, ó, te dando dicas. Você que não sabe como ter uma mente próspera, uma mente leve, feliz e positiva, vai saber agora. Aproveita a oportunidade que agora a pessoa certa para te falar como fazer isso vai estar aqui, ó, já está aqui do meu ladinho e vai estar conversando com vocês. Obrigada por ter vindo, gratidão imensa, né, por estar aqui. Já sou sua fã, né? Todo mundo já percebeu pela entonação e tudo, mas é justamente por isso, né? Porque você realmente, com o seu trabalho, né, como mentora, como treinadora comportamental, você está possibilitando a pessoas, né, buscarem o melhor de si, a sua melhor versão. E começa tudo justamente com o pensamento, com o que a gente comunica internamente, não é isso, Rafa? Tô certa? Tá certíssima. Tá. E então aí vai ser uma rasgação de seda hoje, né? Porque eu também sou fã dessa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Aninha? Esse convite, a gente está falando um pouco do nosso trabalho e parabenizar por essa blusa maravilhosa. Sim, quem não percebeu, claro, já observe, se apaixone por você todos os dias. Menina, tu percebeu mesmo, claro. Ó, porque tá escrito pequenininho, mas a ideia é que todo mundo que chegue e que leia, né, receba essa mensagem positiva, não é por aí também? E no que a gente escreve, no que a gente veste, tudo isso reforça a gente ter essa mente positiva? Com certeza. Na verdade, eu digo que é o que a gente vive. Né? Hoje, poucas pessoas entendem e conseguem realmente perceber que a nossa vida ela tem um impacto muito grande. Em o que realmente nós estamos alimentando dentro da nossa mente. Né? De que forma a gente está vivendo, de que forma a gente está aproveitando, de que forma a gente está agradecendo. E para a gente realmente condicionar a nossa mente a ser mais leve, mais positiva, mais próspera, começa com um simples pensamento. Então, a gente está em um lugar, a gente pode agradecer e a gente pode reclamar da mesma coisa, no mesmo estado, com as mesmas pessoas. Então, condiciona a tua mente a sempre observar as coisas boas. Hoje eu recebi uma mensagem no nosso grupo que eu fiquei assim, sabe, anestesiada de perceber quanta sinergia está existindo no universo para a gente trazer esse conteúdo hoje. E tinha uma relação direta com essa história. Era a história de uma senhora que foi, né, convidada para ir para uma casa, né, aquela casa de acolhimento para senhores. E lá ela disse assim, nada nem ninguém vai me fazer pensar diferente do que isso está significando para mim. Antes de eu vir para cá, eu já sabia que eu ia amar. E várias pessoas estavam condicionando a ela a dizer assim, olha, esse local não é bom, o seu quarto é pequeno, o seu quarto tem uma cortina de flor. E ela disse assim, nada nem ninguém vai me fazer pensar diferente, porque eu escolhi, antes de chegar, amar o lugar que eu estou sendo acolhida. Então, dessa forma, traz várias percepções para que a gente entenda, aprenda, não é? Está sempre nesse estado de aprender a todo momento com quem for. Gente, eu aprendo com a minha filha de 4 anos. Sim. Então, a todo momento, a gente tem, sim, essa oportunidade de agradecer pelos pequenos. E essa pandemia está nos trazendo várias oportunidades, né, Aninha? De realmente valorizar aquilo que importa, né? Realmente perceber o que realmente vale a pena nós sentirmos e o que faz sentido para a gente levar para a nossa vida, o significado das coisas, né? Só que vai muito mais além, porque tem gente que fala assim, não, mas eu penso super positivo, tá? Gente, não é só pensar positivamente. Não, um primeiro passo é pensar, mas precisa transformar esse pensamento num sentimento. Para que isso também se torne um hábito, enfim. Fala um pouquinho desse processo, dando dicas práticas, sabe? De como quem está em casa pode fazer para alcançar esse tipo de mindset. Fala aí. Vamos lá. Primeiramente, eu gosto muito de falar que algumas pessoas não sabem ainda o significado da própria vida, né? E o pensar de forma efetiva inicia sim no pensar, essa mudança de mindset inicia no pensar, só que eu vejo muito mais profundo, eu vejo que a gente alimentar a nossa percepção de mundo, de significado, de propósito, do que realmente faz sentido para nós, faz com que a gente comece com o primeiro passo, que é alimentar a nossa mente de coisas positivas. E eu falo que da mesma forma que a gente consegue alimentar a nossa mente de forma negativa, é a mesma energia que a gente gasta.
Então, vamos começar a alimentar a nossa mente de forma positiva. É iniciar o dia agradecendo, é elogiar as pessoas de coração e de alma, sabe? Como se isso fosse natural para você, porque em algum momento você vai ver o quanto isso é natural. A nossa educação influenciou negativamente nisso e a gente pode hoje, porque as nossas escolhas, elas são conscientes. Sim. E nós somos seres humanos conscientes e utilizamos pouco a nossa consciência, vale ressaltar. Nossa, a mente, ela tem uma capacidade, né, absurdamente infinita de potencial e a gente realmente utiliza muito pouco. E quando a gente começa a utilizar um pouquinho mais do que habitual, a gente já vê as grandes transformações, né, acontecendo na nossa vida, porque a transformação começa na gente e aí tudo ao redor vai se transformando. Então vamos lá, gente. Hoje mesmo, olha o que aconteceu. Recebi Rafa, né, calorosamente, porque é assim que pessoas, seres humanos recebem, merecem ser recebidos, e você retribuiu. Então eu me lembro daquela história que já foi conversado no treinamento seu, junto com a Sandra, sobre a questão da coroa, né? Sejamos, então, vou até abranger mais, porque sejamos a mulher que ajeita a coroa da outra, isso é isso? Mesmo. Mas sejamos pessoas que ajeitam, independente de gênero, até, né, a coroa, porque não só existem rainhas como reis, e nós somos assim. Então, um elogio que vai e que volta, ele aumenta. E tem uma questão sobre brilhar que para mim foi muito importante, Rafa, e eu sei que vai fazer sentido para você. Então, para você que está em casa, escuta, né, que talvez faça sentido também. Muita gente tem medo, na verdade, de brilhar e acha que vai estar ofuscando as outras pessoas, mas não. Na verdade, quando a gente brilha, a gente libera as outras pessoas que estão à nossa volta para que elas brilhem também, não é assim? Isso não é uma mentalidade positiva? Com certeza. E aí a gente pensa mais leve, porque não vai ficar pensando que aquela pessoa é concorrente ou que aquela, sei lá, fantasiando inúmeras coisas. E a gente acaba tendo uma mente mais próspera também, porque a vida, ela é extremamente abundante, né, Rafa? Isso mesmo. Eu gosto muito de falar, Aninha, que se a gente se preocupasse apenas com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com as nossas, né, com os nossos idealismos, nós seríamos mais felizes. Muitas vezes a gente tem receio de brilhar porque o outro vai ficar incomodado com o nosso brilho. Sim. E aí a dica que eu dou para vocês é que continuem brilhando. Se está te fazendo bem, se você está fazendo intencionalmente para te fazer feliz, continua. E se a sua intenção realmente é ofuscar o outro, aí repensa. Perfeito. Né? Algumas pessoas têm essa visão, sim, do brilho. E eu passei muito por essas situações, né? Ah, a Rafa quer chamar a atenção. Não, meu amor, eu faço isso porque eu amo, eu faço isso porque eu gosto. E tudo é integrado, né, Aninha? O que eu gostaria de falar também da fisiologia. Sim. Eu sou profissional de educação física formada, né? Há 9 anos eu estou atuando nessa área. E o que mais me trouxe vontade de mergulhar nesse ambiente que se chama mente, né? Foi justamente essa escassez que eu vejo nas pessoas procurando atividade física simplesmente para ter um corpo perfeito, onde a gente percebe que tudo começa aqui dentro. Se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu não gosto do que eu vejo no espelho, de que forma? O que é que está me condicionando e me estimulando a ter um corpo perfeito? Será que é a opinião dos outros? Então, que você tenha um corpo saudável, que você tenha um corpo lindo, né, todo trabalhado, mas que seja por você. E que esse brilho, essa sua busca seja também por você. Para que a cada dia você entenda que é você o responsável pela sua felicidade. E assim a gente mostra o quanto a nossa mente, ela é a nossa amiga e também pode ser a nossa inimiga. Então, que a gente consiga conduzir essa mente para as coisas boas, para o que realmente a gente está percebendo que faz sentido para nós. Se eu quero brilhar, se esse realmente é o meu ideal de mundo, que eu faça isso porque me faz feliz. E com propósito. E com propósito, claro. Até porque o propósito, ele sempre vai envolver o que a própria pessoa quer e o porquê aquilo é importante para o mundo, para o outro. Então, justo, é o seu brilho, é você alcançar um potencial maior, né, para poder ajudar outras pessoas a alcançarem também. Lembra daquela ferramenta que a gente fez no treinamento, sim, né? Sim. De trazer essa percepção de que as empresas hoje que têm o maior diferencial no mercado competitivo são as empresas que iniciam todo o projeto pelo porquê. É saber o porquê eu faço o que eu faço, qual é o impacto da minha presença, qual é o impacto do meu trabalho, qual é o impacto do meu produto. Muitas pessoas não fazem isso. Alguns empreendedores que a gente também mentora, a gente vê que as pessoas estão fazendo isso para
ser rentável. E a partir do momento, e a gente sabe que a empresa inicialmente ela não é rentável. E aí quando você começa a trazer esse estímulo, o dinheiro não está sendo percebido, e aí o que faz? Desestimula, porque a única coisa que ele estava focando era o dinheiro. E o nosso foco faz toda a diferença, né? O que nós estamos preferindo olhar. E eu percebo muito no seu trabalho a valorização do empreender, né? E será que é porque quando uma pessoa empreende, ela se torna realmente mais liberta de várias coisas, e esse empreender faz com que ela descubra, né, muito sobre ela, ou seja, autoconhecimento, onde ela quer chegar, qual o propósito, a missão, e tudo vai acontecendo e entra no fluxo? Pode ser, pode ser. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas a percepção do autoconhecimento, o que realmente significa, o porquê você faz o que você faz. Mesmo que você seja um funcionário público, como eu já atuei com algumas pessoas que estavam fazendo até concurso público, e a grande pergunta que eu fazia, esse sonho é seu ou é de outra pessoa? Né? Então, a nossa educação, ela faz com que a gente condicione as nossas escolhas às referências que a gente teve. Sim. Então, meu pai é bancário, eu quero ser bancário porque eu vejo que a felicidade do meu pai também pode ser a minha. E assim a gente vê várias pessoas reproduzindo padrões familiares, e o empreendedorismo não traz isso. O empreendedorismo, eu acredito que traz a paixão, traz a vocação, traz aquela vontade de realmente fazer a diferença com o que você ama, que é o que até ser algo que o seu pai fez, que alguém fez, né? Não tem que ser algo diferente, mas que parta realmente da sua vontade. E que tenha essa relação com o propósito. A gente fala que hoje as escolhas elas estão muito mais associadas à parte rentável, principalmente a parte do concurso. Eu vou fazer um concurso porque é 20 mil de remuneração. E a gente percebe que no empreendedorismo a gente trabalha muito mais a visão geral do que realmente te interessa, o que você ama, a sua vocação, a sua paixão, e o que o mundo está disposto a pagar, que é o Ikigai, que a gente também trabalha no nosso treinamento. Quando a gente traz essa ferramenta, realmente as pessoas ficam impactadas. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu implantar esse tipo de reflexão na educação, que seria o nosso sonho. A gente trazer os adolescentes, a criança e adolescente, a perceberem o que realmente eles gostam, para que os traumas, né, em relação a professores não interfiram nas escolhas lá na frente. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de português. Entende a importância do português, entende a importância de matemática, e você vai conseguir se entregar muito mais e estudar, porque existe um significado. E assim é a nossa vida. Se a gente não sabe o porquê a gente faz, muitas vezes a gente está fazendo sem tanta importância, né? Que mais, Rafa? Porque você se propôs a falar sobre essa questão de ter a mente leve, né? De ter a mente positiva e ter a mente próspera. A gente já deu aí, principalmente você, algumas dicas. O que mais você tem de dica aí para passar? Ai, tantas! A gente vai passar o dia aqui conversando. Mas enfim, Aninha, o que eu gostaria muito de falar é que a fisiologia ela é muito integrada, e as patologias psicossomáticas também é algo que a gente deve chamar a atenção. Tá, então deixa eu te interromper totalmente, né? Porque quem está em casa pode não ter tanto, não é nem acesso, mas tanto identificação com algumas palavras. É verdade, percebi. Que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente fala assim, fisiologia, vamos falar assim, corpo e mente. Ou seja, até a nossa própria postura, nós aqui nessa postura, né, ereta, todo mundo diz, ai, que bobagem, por que isso? É só por beleza e elegância? Não, vai muito mais além, porque, pessoal, quando a gente tem uma postura de poder, aquela, sabe a Mulher Maravilha, não é isso? A Mulher Maravilha, ela tá, né, naquela postura. Dentro do nosso corpo, várias substâncias, elas vão sendo produzidas que aumentam o nosso bem-estar. Não é isso? Então já é uma dica, manter a postura. Não é importante só figurativamente, é importante para o nosso bem-estar. Sorriso também, né, Rafa? O que um sorriso não faz. Muita gente pensa que o sorriso é bom para quem está vendo e não sabe que é melhor ainda para quem sorri, para a própria pessoa. Então, ó, gente, são dicas aí bem práticas, que tão simples, que passa despercebido, né? Então, fisiologicamente, quer dizer isso, a forma como você se mantém, até a postura, um sorriso que você dá, ele também vai contribuir, porque essas substâncias que são produzidas do corpo vão atuar na nossa mente, então, no nosso bem-estar, e por aí vai. Isso. Um simples pensamento, ele já libera o hormônio do prazer. Eu já me sinto bem, é uma satisfação, é como se você sentisse o seu corpo leve, né? O tema que a gente trouxe. Então, quando eu tenho pensamentos leves, o meu corpo também fica leve.
Quando eu tenho pensamentos que proporcionam felicidade, o meu corpo também fica feliz. E na educação física a gente via muito que o corpo, na hora de uma avaliação física, a gente percebia o quanto os comportamentos estavam associados àquela postura. Pessoas que têm o ombro fletido para frente, muitas vezes têm associação com desanimação, baixa autoestima, desconfiança, né? Enfim, existem vários fatores que podem contribuir. E da mesma forma eu falo o contrário. Então, se a gente começar a alimentar a nossa mente com coisas mais positivas, mais leves, menos cobrança, menos autorrejeição, menos perfeccionismo, que a gente vê tantas pessoas, eu tenho que fazer desse jeito. Gente, faz o teu melhor com o que você já tem. Amanhã você melhora mais um pouquinho. A nossa vida ela é longa, para que a gente condicione o nosso tempo, o nosso caminho ao melhoramento. Né? A gente tem muito tempo. E eu gosto muito de falar da fisiologia, do nosso corpo, mente, tudo está integrado, porque eu fui diagnosticada com a doença autoimune, né? E aí, esse ano eu fiz os exames e eu descobri a minha própria cura. Onde a medicina dizia, não, você não vai ter cura, porque doença autoimune não existe cura. E aí eu posso, Só que a nossa mente é muito mais poderosa do que qualquer O que é que eu vou acreditar, né, Aninha? Se eu acreditasse que realmente não teria cura, todos os anos eu estaria sempre focando naquela doença, sabendo o que é que eu ia ter. E eu decidi não focar nessa doença. Eu decidi viver a minha vida da forma que eu gostaria que ela fosse. Eu não olhei a doença como limite e eu fui fazendo tudo sem pensar nem que ela existia. E esse ano eu descobri que ela não existe mais. Então a nossa mente é muito poderosa. A gente pode utilizar a nossa mente para N coisas. N. E muitas vezes a gente só aprendeu a utilizar a nossa mente para as coisas que não trazem tantos benefícios para nós, né? É verdade, é uma pena, viu? Atenção aí vocês, ó. Infelizmente isso acontece sim. Pessoas extremamente saudáveis, se elas começarem, nesse período que a gente está vivendo, ai meu Deus, eu estou com medo, se prevenir, gente, é uma coisa. Agora, ficar o tempo inteiro só absorvendo, lendo, ouvindo, escutando, né, notícias, né, sobre isso, vão influenciar na gente negativamente. Vocês podem ter certeza que, infelizmente, acontece. Como o contrário, graças a Deus, acontece também. E tem gente que fala, eu vou ficar tapando o sol com a peneira, tá tudo ruim na minha vida, é a crise, é o vírus, e aí eu vou ficar saltitante, feliz e achando que tá tudo bem? Não é assim, né? E como é então, Rafa? Nem 8, nem 80. Para essa pessoa eu diria só uma coisa, agradece por você estar vivo. Ok. Né? Perfeito. Primeira coisa, a gente pode sim agradecer. Eu sou empreendedora, né? Eu atuo muito na área empresarial, o mercado está parado para mim, porque as empresas não estão contratando nenhum tipo de consultoria também, porque não pode entrar ninguém ainda. E nem por isso eu utilizo essa forma, essa percepção de mundo, né? Do nosso normal, vamos dizer assim, nosso novo normal, como algumas pessoas dizem, eu não gosto muito desse termo. Mas enfim, eu não utilizo isso para focar os meus pensamentos. Eu foco os meus pensamentos nas coisas boas, na saúde da minha filha, na minha saúde. Eu ainda não tive contato com esse vírus, não sei se eu já tive e não tive nenhum sintoma. A gente não sabe ainda. Mas vamos procurar alimentar nossa mente com coisas boas, assim como todas as nossas escolhas, né? A minha alimentação, a atividade física. Perfeito. Inclusive o que a gente come, o que a gente lê, o que a gente assiste, escuta, tudo isso é absorvido e influencia. E uma coisa também muito importante, com quem a gente se relaciona e convive, né? Porque o convívio social, ele tem um peso muito forte. Pode ser a pessoa mais amada e significativa da nossa vida, mas a gente precisa aprender a blindar, né? A se blindar, se autoblindar dos pensamentos negativos, do que vem de negativo do outro. Isso mesmo. Esse é o nosso grande desafio. Né? E a cada dia que você se fortalece, sabendo quem realmente você é, menos influenciável você se torna. E respeitar também cada universo, né, Aninha? A gente acha que o nosso pai, ele é a pessoa mais incrível do mundo, a nossa mãe é a pessoa sábia. A gente idealiza muito e a gente merece perceber que são seres humanos que erram também da mesma forma que nós. E a gente entender que cada um tem o seu universo, a gente começa a respeitar muito. Eu respeito a tua opinião, você respeita a minha, e a gente consegue conviver de uma forma muito mais leve, próspera. É isso mesmo. Bom, falando em respeitar, já falaram 1000 vezes aqui pra mim, eu acho que é em relação ao tempo, e eu estou ignorando totalmente, mas deixa eu perguntar, meninos,
Tem tempo ainda ou tá estourado mesmo? Me fala aí que agora eu vou escutá-los. Ok. Tá bom, então. Bom, então assim, com muita dor do coração, não, com muita alegria, na verdade, de ter tido, sabe, essa oportunidade de receber, de estar junto contigo, na verdade, pela primeira vez, pessoa, presencialmente, né, Rafa? Mas eu sei que muitas oportunidades virão e eu vou ter o prazer de recebê-la mais vezes aqui e muito mais vezes na minha vida como um todo. Então, gratidão por estar aqui, por você ser e estar se tornando cada vez mais, né, a pessoa que você veio para esse mundo para ser, ok? Beijo para você. Gratidão a você, meu amor. Vou chamar um intervalo, tá, gente? Super rápido, para que a gente possa continuar no outro bloco lá com o David Hernandes. Até já.